Capítulo 20, versículo 1 ao 23. João capítulo 20, versículo 1 ao 23. Quem tem Bíblia chega perto de quem não tem, para acompanhar a leitura do Senhor Jesus. Quem tem Bíblia chega perto de quem não tem, para acompanhar a leitura do Senhor. João capítulo 20, versículo 1 ao 23. Se você achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Só vocês acharam? Cadê o resto? Vamos lá. Todos acharam? Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ao amanhecer, o primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Diga assim: removida. Removida. Então saiu correndo em busca de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: eles tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Imediatamente Pedro saiu em direção ao sepulcro, acompanhado pelo outro discípulo. Ambos corriam juntos. Entretanto, o outro discípulo correu mais do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E inclinando-se, diga assim: inclinando-se, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Em seguida chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro entrou no sepulcro e também viu a faixa de linho, bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus, e que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. Diga assim: lenço dobrado. Lenço dobrado. Então o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Este viu e creu. Versículo 9 da palavra do Senhor. Contudo, ele ainda não havia entendido que, de acordo com a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E assim foram os discípulos outra vez para suas casas. Por outro lado, Maria continuava do lado de fora do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Diga: inclinou-se. E viu dois anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outro aos pés. Então os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Assim que disse isso, olhou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era ele. E Jesus perguntou-lhe: mulher, por que estás chorando? A quem procuras? Maria, imaginando que fosse um jardineiro, rogou-lhe: se tu o tiraste daqui, dize-me onde o colocaste e eu o levarei. Então Jesus a chamou: Maria. Ela, voltando-se, exclamou, também em aramaico: Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me segures, pois ainda não voltei para o Pai, mas vai e, ao encontrar meus irmãos, diz-lhes assim: estou ascendendo ao meu Pai e o vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. E assim foi Maria Madalena e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou-lhes tudo o que o Senhor lhe dissera. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas, por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: Shalom Aleichem, a paz seja convosco. Enquanto falavam, os discípulos mostrou-lhe as mãos e ao lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E Jesus lhes disse mais uma vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Recebei, igreja. Mais forte: recebei, igreja. O Espírito Santo. Aquele a quem perdoartes os pecados serão perdoados. Aqueles a quais mantiverdes seriam mantidos. Seja adorando ao nome do Senhor Jesus. Eu não tenho costume de ler um texto tão grande, mas hoje Deus falou o meu coração.
Teríamos um pregador para o dia, mas houve um contratempo com o trabalho do irmão. E o irmão não pôde estar aqui conosco nesta noite. Mas o Senhor tem falado comigo, Deus tem colocado novas palavras sobre meus lábios. E hoje eu tenho uma mensagem que tenho certeza que ela vai tocar o vosso coração. Mensagem que vai mexer com você, que vai fazer você se aprofundar na presença do Espírito Santo. Eu vou dizer de novo para você da glória, mensagem que vai fazer você se aprofundar nas águas do Espírito Santo, da glória a Deus, igreja. Oh, aleluia! E se eu tivesse que dar um tema a essa mensagem, seria lenço dobrado, túmulo vazio. Diga bem forte, lenço dobrado, túmulo vazio. Túmulo vazio. Olha para o irmão que está no céu e diga: o túmulo está vazio, mas o lenço está dobrado. Dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. Irmãos, eu tenho aprendido muito com a palavra de Deus. São já 3 vezes que eu li a Bíblia toda. Me formei em teologia, fiz básico, bacharel, mas nada disso é mais experiente na minha vida do que os percursos que Deus me fez e tem me feito passar. Creio eu que estudar é importante, creio eu que buscar teologia, buscar cursos, como eu já fiz muitos cursos, fiz cursos de missões, cursos de obreiro, mas é bom. Mas não tem escola melhor do que o deserto de Jesus. Não tem escola melhor do que estar debaixo dos pés, de joelhos, clamando Jesus. Porque as experiências que Jesus pode te dar, homem nenhum é capaz de fazer na sua vida. Lendo a Bíblia e compreendendo, eu tenho uma mensagem, Filhos da Impureza, que é a mensagem sobre Bartimeu, que na verdade eu trago a realidade da palavra no hebraico original, que não é Bartimeu, é Bartimei. Eu falo sobre filho da impureza, não é filho de Timeu, isso não existe. E eu tenho esse ângulo de visão porque eu vejo a Bíblia vai falar sobre isso a partir de uma exegese, a partir da história, mas também compreendendo que existe a história contada por relatos, e existe a história contada por quem presenciou. Quando eu falo do cego de Jericó, eu falo de Mateus, porque Mateus, ele fala de 2 cegos, da professora de missionária. Aí você vai ver que Marcos vai falar de Bartimei, que seria Bartimeu, mas é Bartimei. Timei, Bartimei, já falei para vocês sobre isso. E você vai ver que Lucas fala sobre um cego. Lucas é um historiador. Lucas conta uma história que lhe contaram. Ela é verídica, ela é real, ela é 100% vinda da presença de Deus. João Marcos, ele vai falar também com história. Lucas não andou com Jesus. João Marcos provavelmente até foi um dos discípulos 70, mas ele não era íntimo de Jesus. Desses 3, qual é o íntimo de Jesus? Qual é o que estava lá presenciando a cena? Mateus, Levi chamado Mateus. Então, a história contada por quem presenciou, ela é mais rica de detalhes. É sempre assim. Você pode contar uma história do irmão Bill, mas se eu estiver presenciando essa história, quem vai ter os detalhes maiores da história? Quem está vendo, quem está contemplando. Aqui você vai ver essa história, vai ser contada por Mateus, vai ser contada por Lucas, vai ser contada por Mateus, Lucas, Marcos também um pouquinho, mas João vai falar dessa história. Olha para cá. E um desses discípulos que vai correndo ao sepulcro, um desses discípulos a quem Jesus mais amava, era o íntimo de Deus chamado João. João era o discípulo que Jesus o amava demais. E você vai ver que quando Maria, Madalena, Joana e as Marias, que não vão ser relatadas algumas mulheres nos textos, vão correndo em direção, 2 discípulos, só 2 discípulos saem correndo em direção ao sepulcro. Qual eram os discípulos? O discípulo era Pedro e o outro era João. Aqui não tem evangelho de Pedro, mas tem de João. Lucas vai contar, Mateus vai contar. Olha para cá, é real, a história é fidedigna. Eles estão contando relatos que passaram para ele. Mas só que João não está contando, João está relatando o que ele viu e presenciou. Consegue entender isso? É mais profundo. João está dizendo, eu não estou relatando apenas,
Eu estava lá e eu presenciei. Eu com os meus olhos contemplei. Pode ver isso? Ele estava lá. E vai falar sobre o sepulcro de Jesus. Olha para cá. Deixa eu te falar. Jesus vai às 3 horas da tarde. Ele vai se entregar à morte. E ele vai se entregar à morte. E é sexta-feira. Sábado que está vindo. É sexta da preparação. O sábado que vai vir, você sabe que para o judeu o sábado é sagrado. O sábado é do Senhor. É separação. Não pode fazer nada. Tem que se separar. Tem que ficar apenas para Jesus. Apenas para o Senhor. Olha para cá, presta atenção. Sexta-feira da preparação. As mulheres, os discípulos, as mulheres de Jesus, sabem que Jesus está morto, mas eles ficam rapidamente, eles querem tirar. Os próprios fariseus têm que tirar esses mortos da cruz. Por quê? Porque é uma semana diferente para nós. É a semana diferente para a nossa alma. É uma semana diferente para a nossa história. É a sexta da preparação, tem que tirar da cruz. Porque o sábado é sagrado e domingo é domingo de... Domingo é domingo de... E é o primeiro dia da semana judaica. Olha para cá. Tu vai entender. Eles vão ter que tirar o corpo. Havia um homem chamado José, lá de Arimateia. Não é José, não é o sobrenome dele, Arimateia. É da região que ele vem. José, lá de Arimateia. E esse homem era um homem abastado, rico. Ele era um fariseu. Ele era um homem extremamente rico. Ele não se dizia, ele não se revelava ao mundo como discípulo de Jesus, com medo do que poderia acontecer a ele e à família. Mas ele ocultamente era discípulo de Jesus. Oh, glória por isso. E ele vai chegar até Pilatos, ele tem acesso a Pilatos. E vai dizer a Pilatos: eu me agrado deste homem, e você pode me ceder ele, o corpo dele, para que eu faça a preparação do enterro. Pilatos diz: faz como você quiser, faz como você achar melhor. Pode pegar o corpo deste homem. E ele vai pegar, ele vai preparar o corpo com aromas específicos para aquele momento, aromas caríssimos. E Jesus vai ser preparado. O que eu acho lindo é que eu abro parênteses. É que José de Arimateia, como todo judeu, eu vou te ensinar uma coisa. O judeu, ele tem duas formas de enterro. E nesses dias existiam duas formas de se enterrar. A primeira forma e mais comum era quando alguém morria. Essa pessoa era colocada em volta de um lençol ou talvez de ataduras, se fosse mais pobre. E aí abria-se um buraco em terra e lançava essa pessoa sobre o buraco e fechava. Não tinha caixão. A segunda forma era a forma de quem tinha condição, presbítero Wagner. O que ele fazia? Ele pegava uma rocha, ele comprava uma rocha e fazia-se um buraco, uma escultura dentro da rocha. Dentro dessa escultura era o sepulcro dessa pessoa. Normalmente o sepulcro judaico é um buraco normalmente de 70 a 90 centímetros. E dentro tem espaços, alguns têm espaço para outros buracos, que é onde se colocava o corpo das pessoas. Normalmente tinha uma pedra para o lado de fora, que era uma pedra para fechar a entrada do sepulcro. A outra era para fechar a entrada onde ficava o corpo. Ou tinha também sepulcros que não tinham buracos, era uma pedra como se fosse camas de pedra, e ali colocavam-se corpos. O sepulcro não era para uma pessoa ficar eternamente ali. A história conta que o sepulcro era para a pessoa passar um ano, o corpo ia ficar um ano ali. Durante um ano o estado, de devorar a carne, e depois de um ano só sobraria o quê? Os ossos. Então iria lá, abria o sepulcro, pegava os ossos e colocava dentro de um ossário. Aí abria-se o espaço para uma nova oportunidade de um novo corpo ser colocado ali. Então o sepulcro não entrava e ficava um corpo só. O sepulcro era para vários corpos daquela família que tinha aquele sepulcro. Então, a cada ano, quando morria alguém, depois de um ano, voltava-se lá e abria a pedra. A pedra não era aberta até um ano. Era lei, Israel, só abria a pedra depois de um ano. Fechou, lacrou, só abre de novo depois de um ano. Para tirar os ossos e colocar no ossado da família. E acabou. Então a pedra, existe dois tipos de pedra. Olha da cá, diga assim: pedra. Bem forte, pedra. Existia a pedra quadrada.
que era uma pedra que era colocada no buraco, normalmente no buraco interno do sepulcro, onde tinha outros buracos, colocava uma pedra quadrada para fechar o corpo ali dentro. Ou também servia para fora quando o sepulcro não tinha uma escultura muito bem feita. Mas no dia de Jesus também existia a pedra polida, que era uma pedra feita como uma roda, que você empurrava ela e ela fechava o sepulcro, empurrava ela e ela abria o sepulcro. Só que essa pedra não era uma pedra comum, era uma pedra pesada, era uma pedra grande, e ela era usada para fechar e abrir o sepulcro. Então não se abria sepulcro só depois de um ano, só quando completava um ano. Jesus é colocado dentro do sepulcro. Outra coisa, o sepulcro não era lugar de visitação, por isso o buraco não era muito grande de entrada. Era para uma pessoa entrar, colocar o corpo, fechar e sair. Ora, quem quer ficar dentro de sepulcro? Sepulcro é lugar de gente morta, sepulcro é lugar de quem morreu, não é lugar de pessoa viva. A pedra não pode abrir, porque quem está dentro está morto. Só que naquele dia, aquele sepulcro, que detalhe, não era um sepulcro usado. Isso é um detalhe lindo. Era um sepulcro novo. José de Arimateia comprou, estava fazendo, fez, mas não inaugurou. O sepulcro era para ele e da família dele, mas não houve inauguração do sepulcro. Jesus não entra em sepulcro velho, Jesus não entra em sepulcro com gente morta, Jesus não entra em sepulcro que já foi usado. Jesus sobe da onde há purificação. O sepulcro não tinha sido ainda usado. Então Jesus disse, Deus disse no céu: meu filho não vai entrar em qualquer sepulcro. E José de Arimateia diz: deixa que eu vou dar meu sepulcro para ele. Só que ele sabia, porque todo mundo sabia que a morte não pode parar Jesus. Já tinha ressuscitado lá, já tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim. Olha para cá, é lindo isso. É lindo porque quando as mulheres chegam no sepulcro, a pedra está removida. Diga assim: a pedra está removida. A pedra está removida. Mas não pode. E detalhe, as mulheres pegaram aromas e elas foram em direção do sepulcro, só que eles sabiam que não podia. Só que quando José de Arimateia está pegando o corpo, entenda, os sacerdotes, Anás, Caifás, os fariseus, os jebuseus, dizem assim para Pilatos: olha, tem uma história desse Jesus, que ele disse que ao terceiro dia vai ressuscitar. Até eles que não acreditam sabem que pode acontecer, até que não acreditam em Jesus sabe. E quando daqui a pouco o céu vai se abrir e ele vai voltar para buscar a noiva do Cordeiro. Olha que lindo. E diz assim: precisamos colocar soldados, precisamos colocar um relógio, uma guarda. E ele vai dizer: pega uma guarda, pega uma guarda. Uma guarda é de 4 homens. Então 4 homens iriam ficar vigiando o sepulcro de Jesus. 4 soldados romanos, não eram judeus, eram romanos. Essa palavra, ela significa também, em latim, transliteração de custódia latina, composta por 4 soldados, ou seja, está em Mateus 28:11. Abra aí, presbítero, vai, Mateus 28:11. Em nome de Jesus, abra a tua Bíblia, Mateus 28:11. Fala dessa guarda. Eram os 4 soldados romanos que iam ficar à porta do sepulcro fazendo revezamento. Qual revezamento? Revezamento para cuidar de um sepulcro de um homem que está morto. Está dito o que? Achou? Glória a Deus. 28:11, lê. Aleluia. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Quem anunciou? Os guardas, que estavam onde? À porta do sepulcro. Para que botar guarda na porta do sepulcro? Para que colocar guarda na porta do sepulcro? Só se bota a guarda na porta do sepulcro se você tiver uma pulga na orelha que aquele homem pode ser de verdade o Filho de Deus, e que aquela pedra pode ser removida de verdade. O que eu estou dizendo é que quando o inimigo começa a ficar com uma pulga na orelha, é porque ele sabe que Jesus já está preparando a vitória do
João não vai dizer, mas se eu não me engano, Mateus, Lucas vão dizer que um anjo desceu e como um raio removeu a pedra. Os soldados romanos, todos bem ataviados, com as suas armaduras, começaram a tremer. E o anjo ficou em cima da pedra dizendo: eu abro a pedra do meu mestre e ninguém toca nela. Pode ser soldado romano, pode ter espada de aço, pode ter o que for, mas eu sou o anjo do Senhor e eu estou guardando a ei, sepulcro não vai ficar fechado hoje. Aquilo que morreu na tua vida vai nascer de novo. Aquilo que morreu na tua vida vai ressuscitar na glória. A tua fé, a unção de Deus vai ressuscitar dentro de você. Abre a boca para adorar, abre a boca para adorar. Glória a Jesus. Olha para cá. Olha para cá. Diz que as mulheres elas se assustam e saem correndo. Vai onde estão os discípulos. E o único que não está lá é Tomé. Tomé é aquele que quer bênção, mas não sabe esperar a bênção. Tomé é aquele que se afasta quando é para ficar. Tomé é aquele que bate a cabeça e não entende que onde está Jesus, quando está Jesus, a bênção vem. Sem Jesus não vem bênção. O único que não está é Tomé. E ela diz: olha, Pedro. Por que Pedro? Porque Pedro diz, deixa que ela vai direto a Pedro. Por quê? Porque o pescador de peixes, o galileu, o sem muita eloquência, já é identificado após Jesus subir como líder da igreja. Aleluia. Jesus já tinha construído um Pedro para a liderança. Elas não vão em outros, elas vão em João e em Pedro. Por que Pedro e por que João? Porque elas já estavam identificando entre os 12, entre os 11, já tinha líder preparado por Deus para anunciar o Evangelho do Senhor. E ela diz: Pedro, João, o túmulo está aberto. Pedro sai correndo e João também, só que João é novinho, irmão, Pedro é velhinho. E João dá um banho em Pedro. Pedro fica para trás, João fica primeiro, só que autoridade para entrar aonde Jesus está, só quem Jesus mandou entrar, só quem Jesus qualificou para entrar. João chega à porta do sepulcro, ele até olha, já está batendo iluminação, já está dando para ver alguma coisa, mas ele inclina-se, olha para cá, ou abaixando-se. Isso é muito legal, porque essa palavra significa prescrutando. Reprimido pelo espanto, pela timidez. João foi reprimido pelo espanto e a timidez. Ele viu o sepulcro aberto e ele agachou, mas não entrou. Pedro, que sempre foi doido, Pedro que andou sobre as águas. João chegou primeiro, mas não entrou, ficou com medo, ficou tímido. Pedro disse: sai da frente, João, que eu vou mergulhar dentro do sepulcro. Sai da frente que eu vou mergulhar dentro do sepulcro. Ele não mergulha dentro do sepulcro. Ei, ó, João, põe na frente. Porque tem crente que é assim, ele vai na frente. É normal. Mas para entrar, tem que ter autoridade do céu. João, quando olha a timidez bate, ele diz: opa, é como ele viu quando eu vou fazer aqui uma conjectura. Eu acho que quando João viu Jesus vindo pelas águas, ele disse: é fantástico. João já foi inclinando já. Pedrão disse: eita, eu vou andar nas águas hoje. Eu vou andar nas águas hoje. Eu vou andar nas águas. Aí João chega, olha assim e se abaixa. E diz: eita, eu vou entrar e não. Aí é lugar de gente morta. Pedro diz assim: João, para de ser frouxo. Eu vou mergulhar dentro do sepulcro, porque quem está aí dentro é o Senhor do Senhor. Eu vou mergulhar. Mas quando ele mergulha, para a surpresa dele, não tem nada. Os mantos, os lençóis que cobriam Jesus estavam esparramados, estavam jogados. Mas um detalhe muito lindo, que o lenço da cabeça estava dobrado. Estava dobrado. Na cabeceira do sepulcro tinha um lenço dobrado. Há uma tradição judaica. Isso não é 100% comprovado, mas é algo muito específico, muito interessante de saber. Há uma tradição judaica que todo menino já nascia sabendo que quando ele tivesse senhores, um ano, o servo deveria aprender a cuidar da mesa do Senhor, a preparar a mesa de jantar para o Senhor. E ele colocava tudo de uma forma bem específica.
E ele não podia mais, após a mesa estar preparada, quando a gente prepara a ceia, ele não pode mais tocar na mesa enquanto o Senhor, o seu amo, chegar, sentar na mesa e aí optar se ele vai comer ou não. Se o amo sentar na mesa e ele comer, beber, ele desfrutar do alimento daquela mesa e depois pegar o lenço, esse lenço, e limpar as mãos, limpar a boca e embrulhar o lenço e botar sobre a mesa, ele está dizendo: acabei, pode tirar o que está na mesa. Mas era uma tradição, se o amo, se o Senhor sentasse e apenas pegasse o lenço, dobrasse o lenço, o significado era: não toca na mesa, porque eu já vou voltar. Eu vou ali, mas eu já volto. Ele não está entendendo esse irmão. Jesus botou o lenço dobrado dizendo: eu estou saindo, mas um dia eu vou vir buscar vocês. Eu estou indo, mas um dia eu vou buscar vocês. Ei, escuta isso: Jesus foi, mas vai voltar. Jesus foi, mas vai voltar. Quem quer glorificar o nome do Senhor, adore, 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 adore. Ele foi, mas o lenço está dobrado. Eu vou voltar, mas não vou voltar para o sepulcro, não. Só que o outro texto diz que quando Maria Madalena ela fica, ela não vai, só ela fica, e algumas mulheres com ela. E a Maria Madalena, ela pensa que um jardineiro, ela vê dois homens angelicais, celestiais. Olha que Maria está tão preocupada com o corpo de Cristo, olha para cá, que ela não consegue, Eduardo, se impactar, irmã Priscila, ela não consegue se impactar com algo específico. Ela está vendo dois seres angelicais. Olha para cá, tem dois anjos dentro do sepulcro, e ela não consegue perceber os anjos, porque ela está tão preocupada com o corpo de Jesus morto, que ela não consegue ver anjos. Mas tem dois anjos no sepulcro. Olha a preocupação dessa mulher com Cristo, olha o amor dela com Cristo. Tem dois anjos reluzentes, tem dois seres reluzentes, mas ela não se preocupa com o que está reluzindo. Ela quer saber onde está Jesus. Tem muita gente vindo atrás de quem vê anjo, de quem vê Miguel, de quem vê Gabriel. Eu não me preocupo com eles, eu não me respeito, mas eu quero ver Jesus. Eu quero saber onde está Jesus. Eu quero estar onde Jesus está, porque quem vai na frente não é anjo, quem vai na frente é o Senhor do Deus. Jesus, Jesus, Jesus. Abra a boquinha, para a glória de Deus, para agora, levanta a mão, abre a boca, e agora, adora Deus, igreja. Meu Deus, adora aí. Está sentindo aí, adora aí. Está sentindo aí, adora aí. Está sentindo aí, dá glória aí. Abre a boca, para a glória eterna do Senhor. Eu não quero anjo, eu quero a presença do Senhor. Adore, 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 adore. Olha para cá. Eu acho lindo isso. Maria Madalena está com dois anjos. Os anjos não estão ela nem para anjo. Agora eu vou te ensinar uma coisa. Sai fora desse povo que vê anjo. Quem serve a Deus não vê anjo, vê o Senhor dos exércitos. Eu não tenho nada contra os anjos, mas eu não quero ver anjo, eu quero ver Jesus. Eu quero refletir Jesus. Eu quero andar com Jesus. Eu quero estar com Jesus. É só Ele, 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 é só Ele. É por isso que eu não troco a palavra por revelação, porque a palavra é a maior revelação. É o verbo que se fez carne. Eu quero estar onde Jesus está. Ali eu vou estar. Da glória, igreja, da glória. Eu acho lindo é que aleluia. olha que lindo. Jesus veio por trás dela, ela pensa que é um jardineiro. Tadinho, Natão. Está todo desesperado onde estava Jesus. Eu estou falando de uma mulher que era prostituta, que era humilhada, abandonada, que o mundo não dava nada para ela. E que um dia um tal de Jesus olhou para ela e disse: ei Maria, tu eras prostituta,
Agora tu és uma das minhas. Tu é a princesa do meu reino. E ela sabe o valor de Jesus. Quem sabe o valor de Jesus fica onde Jesus está. E ela está dizendo: cadê Jesus? Eu não quero mais. E ela diz: jardineiro, tu levou o corpo do meu mestre. Não estava na hora, só daqui um ano. Ô jardineiro! E Jesus disse: Maria. E ela não ouve, porque ela está desesperada para saber onde Jesus está. Só que daqui a pouco ele fala, como ele falava, a voz que quem ouve. Só quem já ouviu a voz de Deus sabe como a voz de Deus é. Tem gente dentro da igreja que diz que ouve a voz de Deus, mas não ouve a voz de ninguém, não ser de si mesmo, arrogante, presunçoso. Pessoas soberbas que não sabem ouvir a orientação da liderança, não sabem ouvir a orientação dos irmãos, não sabem ser humilde para sentar e ouvir. Tem muita gente assim dentro da igreja achando que sabe ouvir a voz de Deus. Não, a voz de Deus é como de muitas águas. Aí Jesus fala: Mariana. Mariana significa Maria em hebraico. E ela para. Eu fico imaginando Maria desesperada. Alguém falou: Maria jardineira, você. E a mãe falou: Mariana. E ela diz: essa voz eu conheço. Essa voz eu conheço. E ela diz: Raboni. Raboni significa mestre, Senhor, mas também significava originalmente meu magnífico, pronome possessivo. Ela está dizendo: o anjo não é meu, o jardineiro não é meu, o sepulcro não é meu, mas Jesus é meu. Meu magnífico, meu mestre, meu Senhor. Tu és meu e eu sou tua. Tu és meu e eu sou tua. Tu és meu e eu sou tua. Meu magnífico, meu mestre, meu Senhor, eu sou teu e tu és minha. Eu sou teu e tu és minha. E ela faz o que Jacó fez com o anjo do Senhor. Fica de pé, por favor. Ela está aqui. Vem cá comigo. Ela está aqui. Fica aí. Ele está aqui. Jesus está aqui. Ele diz: Maria. E ela para e diz: Rabon, Rabon, Rabon. E ele abre os mãos, irmãos. Sabe o que ela faz? Oh, aleluia. Rabon, meu magnífico. As outras mulheres pulam no pé e ela diz: não, vamos te largar. E ele diz: tem que me soltar, porque eu não sou da terra mais, eu sou do céu. O meu corpo agora é um corpo glorificado. Tem carne, tem osso, mas é um corpo celestial. Eu tenho que voltar para o Pai. E ela está dizendo: Rabone, eu não quero te largar. Ele diz: mas tem que largar. Só mais um pouquinho, espera. Vai a Galileia e avisa meus amigos, meus filhos, que daqui a pouco eu estou chegando lá. E daqui a pouco eu vou levar todo mundo para Nova Jerusalém. Quando chega lá, ela anuncia: eu vi ele. Eu vi ele. Joana, Maria, Tiago, as outras mulheres que não são mencionadas o nome, eu estava lá, eu vi ele. E a pouco, mas como? E ele entra. E ele entra e diz: tem alguma coisa para comer? Alguma coisa aqui dentro para mim? Porque eu disse, vocês não ouviram não, que era necessário que o Filho do Homem, que o Messias Mashiach, Adonai Elohim Shaddai, eu estou sentindo a presença, fosse entregue na mão dos pecadores, mas ao terceiro dia, o primeiro dia da semana dos irmãos, ele ressuscitaria. Aqui estou eu. Ei! Dizem que foi São Tomé que duvidou, porque Tomé não estava lá. Mas eu acho que alguns ficaram espantados ao ponto de duvidar. Ele diz: olha a marca. Está vendo o furo? Sou eu. Está vendo aqui? Transpassado? Sou eu. Mas ele entrou pela porta, corpo de carne e osso. E ele não entrou pela porta. Ele atravessou a porta. Que isso? Ele não precisou bater na porta para entrar. Ele é de carne e osso. Crianças, ele é de carne e osso. Mas ele atravessa a porta.
carne e osso, come peixe, mas atravessa a porta. Glória a Deus. Sabe o que eu estou dizendo? Fica despreocupado. O diabo acha que fechou a porta da sua vitória, mas ele não precisa de porta para entrar e atravessa a porta. Ele passa por meio de porta para te abençoar e atravessa a porta, atravessa a parede, ele atravessa o que for, ele vai no seu pulso para ressuscitar o teu sonho. Ele é o Senhor dos exércitos. Agora ele fica de pé comigo. Glória a Deus. Aleluia. Olha para cá, dá a mão do teu irmão aí. Chego atrasadinho. Por isso que não pode atrasar no culto. Porque atrasa, perde bênção. O atrasado chega depois de Jesus vai embora. Aí o atrasado chega ali e fala: Tomé? Ô Tomé, tu estava onde? Por aí. Ô Tomé, tu perdeu o maior avivamento de todo o tempo, a maior experiência espiritual que já tivemos. Eu já vi aleijado da rapaz. Eu já vi morto ressuscitar. Qual é a nova aí? Conta aí. Estou sabendo de tudo já. Eu sei. Tu não viu o mestre, ele entrou aqui dentro. Vocês estão vendo fantasma de novo, hein? Vocês estão meio assim, rapaz. Está vendo? Você gosta de Cristo? Então, deixa bem doido, hein? Não, Tomé, ele estava aqui. Não estava? Ele estava. Só acredito se eu ver. Está cheio de gente assim. Eu não tenho mais carro, eu ganhei o carro. Ajudei a obra. Mas eu já vejo um carro parado ali na frente para mim. Glória a Deus. Eu ainda não tenho casa própria, mas eu já vejo a chave da minha casa. A Edemeg ainda está num espaço maior agora, mas eu já vejo ela naquele lugar que Deus prometeu, aquele lugar, aquele galpão grandão, eu vejo lá. Eu vejo a Edemeg nos países que Deus falou que vai levar ela. Talvez aos olhos humanos não tem nada a ver, mas aos olhos de Deus espiritual, eu não preciso ver para dentro, já estou vendo lá na frente. A Edemeg está descendo o oceano. Oh Deus, eu estou vendo lá na frente. Adora, a fé é isso. Ainda não chegou, mas adora, vai chegar. Pastor, eu estou enfermo, mas eu já vejo a tua cura. Pastor, eu estou desempregado, mas eu já vejo o teu emprego. Pastor, meu casamento vai acabar, eu já vejo o casamento restaurado no papeleiro, passar a lua de mel novamente. Você não vê, mas eu estou vendo. Você não vê, mas a missionária está vendo. Você não vê, mas a irmã Raíla está vendo. Você não vê, mas o prefeito Vale está vendo. O diácono está vendo. O evangelho está vendo. A igreja está vendo. A igreja está vendo. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. 8 dias depois, o texto diz, depois eu lá em casa, que eles estavam de novo reunidos naquele mesmo lugar. E de repente, quem entra? Aquele que a porta não consegue impedir a entrada dele. E ele entra e diz, cheguei. E Tomé está lá e diz, ô Tomé, que bobeira é essa, rapaz? Precisa ver para crer? Andou comigo 3 anos e meio e não aprendeu? Toma aqui, olha aqui. Não diz que Tomé tocou. Diz que Tomé só viu. Ele não precisou nem tocar. Ele só viu e ele disse, ó Senhor, perdoa. Porque tu verdadeiramente é o Filho de Deus. Tu verdadeiramente é o Filho de Deus. E o que eu acho lindo é que eu vou deixar para vocês. Feche os olhos, porque o Espírito de Deus está entrando dentro desta igreja de uma forma sobrenatural. Há um movimento extraordinário da presença de Deus. Você vai ser batizado, você vai ser tocado, você vai ser curado, você vai ser... Espírito de Deus vai te encher essa noite. João 20, versículo 22. E tendo dito isto, depois que Jesus conversou com eles, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Espera aí, não foi Atos 2? Mas já em João 20, versículo 22, já tem o Espírito Santo? Já. Agora eu vou te comprovar uma coisa muito linda aqui. Rapidamente, continua aí ligado. Lucas 24, 49. Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecer na cidade, até que sejas revestido do poder do alto. Em Lucas
Jesus está dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas em João, capítulo 20, versículo 22, ele está dizendo: tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Peraí, só desce em Atos 2, mas em Lucas 24, 49, Jesus manda eles permanecer ali. Só que em João 20, versículo 22, Jesus já soprou. Pastor, o que o senhor está dizendo? Peraí, deixa eu te falar. Jesus para para os apóstolos e diz assim: fica todo mundo aí. Peraí, faz muito tempo que eu não faço isso, mas agora eu vou fazer de novo. Pai, lembra? Faz tempo, né, pai? Mas vamos fazer de novo? Está na hora, porque lá no Éden, Pai, Filho e Espírito Santo se posicionaram e disseram: sopramos sobre ele o nosso Espírito. E Jesus está dizendo: vamos soprar agora de novo. Só que agora não é mais no Adão, não. Agora é os 12, que depois vão ser 120, que depois serão 3.000, que depois serão 8.000, que depois serão uma multidão, que depois serão a Iaremeque, em toda a nação, em todo o mundo, em toda a presença. Quando Jesus faz, ele sopra. Lá no alto, o Espírito Santo fala: opa, chegou a minha vez. Ele vai subir mais Satanás. Você não tem direito a nada. Não vai ter sossego enquanto ele sobe. Eu estou descendo, eu estou descendo, eu estou descendo, eu estou descendo. Só que o Espírito Santo está dizendo: eu não estou descendo sozinho.
Continue adorando. Continue adorando. Continue adorando. Continue adorando. Continue adorando. Há o barulho de glória, aleluia. Faz o barulho de glória, aleluia. Faz o barulho de glória, aleluia. Faz o barulho de glória, aleluia. Continue adorando. Continue adorando. Continue adorando. Vai dando glória. Vai dando aleluia. As barreiras do diabo estão sendo derrubadas. As barreiras do diabo, o escudo do diabo já foi atravessado pela espada da palavra. Vai dando glória. Eu, Senhor, estou passando na igreja, eu estou tocando em alguns, e porque eu sou Deus, eu estou renovando a minha igreja. Recebe meu toque, recebe meu proveito, a minha paz e a minha graça nos dias. Oi, que mesmo que raça. Ui, mas
Ela faz convite ali para mim. Ele vai te queimar na vaga, ele vai. O Riquema de tipo de raça. A grande ligada lá na raça, que marrou com a raça, que fala. Ele quer bater que na raça, ele mate com a raça, ele quer bater que na raça, ele quer bater que na raça, ele quer bater que na raça, ele quer bater com a raça, ele quer só. Lavar, deixa eu falar. Legal, senhora é crente, querida? Senhora é crente? Pega a foto. Está desviada? Está batizada? Está firme com Jesus? Está na igreja? É? Pega a sua foto que tu me mostrou lá fora. E ele? Pega a foto. A igreja orando aí. Firme. Maravilha. A foto. Vem cá. Eu não dei atenção lá fora, porque Deus mandou entrar e aqui dentro vai fazer um milagre. Feche os teus olhos. Atrás, por favor. É porque o Espírito Santo de Deus está muito forte aqui dentro. Feche os olhos e dê a mão para cá. Antes de Deus ir lá nessa jovem, Deus está entrando agora no teu corpo, mulher, e está derramando uma cura sobre você. Lá vai. Ela te canto properrácia. Tem um órgão dentro de você que estava apodrecendo, mas o Senhor está renovando, está limpando, está sarando. O recabai choquerrácia. Sai virtude agora e começa a entrar dentro de você, mulher, e Deus começa a te curar. E nesse momento ele visita essa criança na porta e diz: deixa comigo, porque eu sou Deus e estou indo lá agora. Hoje eu vou de milagre. Se você acredita, glorifica o nome de Jesus. Sai daqui com milagre. Sai com milagre. Sai com milagre. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Urabarabas. E realmente, eu vou terminar, estou terminando. Eduardo, eu quero orar por você. Priscila, vem cá, eu quero orar por você. Dá a mão para o Eduardo. Uricante, chorar. A tia queimana com a raça. Ele é maravilhoso. O que dá é chorar. O ibate raça quente, o rau de coberfa. Aí te canto com a raça. O icai choberfa. Lembra como vocês chegaram. E entenda que o estado que vocês se encontram não foi vocês que colocaram, foi Jesus que colocou. Não se precipitem para não serem acometidos por coisas que não são de Deus. Se falta alegria, busque. Se falta felicidade, busque. Porque quem trouxe vocês foi o Senhor. E só quem pode arrancar é Ele. E Ele está dizendo para mim agora: não estou arrancando, mas o diabo está tentando tragar. Mas é meu último sinal hoje lá em Tchekal, Ribabai Choberfá, que eu sou o Senhor e a minha palavra não é confundida. E eu digo: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido da graça. Adora a igreja, adora, não é tempo, espera, aguarda, Deus está trabalhando, adora. Que presença é essa? Que presença é essa? Que presença é essa? Vou profetizar pela fé. Levanta os irmãos, velho. Abre a mão. Vou profetizar primeiro da senhora para o povo. Então está deixando o profeta lá. Todo mundo levanta a mão. Glória a Deus por isso. Levanta a mão. Se eu sou homem de Deus, e eu sou, até o final desse mês a tua resposta vai chegar. Fecha a mão. E você vai testemunhar a conta daqui a 3 meses. A bênção vai estar contigo e você contando aqui.
Se você acredita, diga amém. Agora estenda a mão, igreja. Estenda a mão. Eu profetizo que sobre as suas mãos desce algo sobrenatural. E Deus começa a colocar fogo na mão de cada membro desta igreja. E vocês vão começar a ganhar almas como pescadores de homens. E quando vocês já estenderem a mão e abrirem a boca, o Senhor já vai estar atuando para trazer para a casa dele. Esse Espírito Santo que é lindo está no meio da igreja. Começa a derramar agora uma unção, um azeite especial. Está sentindo a tua mão pegar fogo? Está sentindo a tua mão queimar? Está sentindo? Vai lá, só dá teu mão lá. Está sentindo aí? A unção descendo, está sentindo? É tempo de avivamento. É tempo de avivamento. Fecha a mão, dá agora a gente vai embora. Mas se você falar que vai sair vazio, você vai sair cheio de Espírito Santo e vai comprar a pastora da cantina para sair cheio da cantina também. Compra o salgado da cantina, amém? Glória a Deus. Domingo, sábado tem consagração, é 9 horas. Chegue no horário, venha em jejum. Aqui tem o jejum no final do culto. Sempre tem aquele pãozinho com manteiga e café. Vai ter quentinha amanhã para mim e para minha esposa. Feijoada, R$22. Se você quiser ajudar, se quiser também propagar, vai estar nos ajudando a vender as quentinhas. Estamos trabalhando para não sermos pesados a noiva do Cordeiro. Assim nós temos feito desde o dia que abrimos essa igreja. Então, se você puder nos ajudar a vender as quentinhas, comprar uma, dar de presente para alguém, vai estar nos ajudando. Amém? Amanhã a gente vai vender no mínimo 30. Eu creio em nome de Jesus. Você vai me ajudar a divulgar. E se puder também comprar, vai ser muito bem-vindo. Quem quiser comprar para pagar depois, irmãos, pode comprar. Mas não demora muito para pagar não, porque esse dinheiro ainda é para a gente pagar luz, um monte de coisa. Amém? Então, ajude o pastor. Sábado, além da oração, melhor ainda, não vai nem precisar ter de jejum sábado. Tem quentinha. Então sábado você pode almoçar aqui também. O valor da quentinha é R$15. Sobrecoxa assada. Então, se você quiser comprar, vem para cá para a oração e já come aqui uma quentinha para a glória do Senhor. Amém? Então sábado também tem e nos ajude. Domingo, 17 horas, é Escola Bíblica Dominical. É 18 horas, culto de louvor e adoração. Vamos para casa? Fecha os olhos. As crianças também. Fica de pé, Galebinho. Fica de pé, Isaac. Vamos ficar de pé, Galeb e Isaac também. Todo mundo de pé. Vai, Isaac, de pé. Fecha os olhos. Isaac ascendente. Fecha os olhos. Pai, nos leve em paz. Nos guarda, Ele nos livra do mal, nos abençoa. Depois de um culto desse, somente o que falta, o que nos resta é ir embora adorando. A pessoa que assistiu pela rede social, que a palavra possa ter entrado em vossos corações com o mesmo efeito que eu estou aqui na igreja, e que possamos ter um final de quinta-feira abençoado. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus,